Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Colab Jovem 2026 reúne líderes e empreendedores em São Luís. Política com Felipe Clã. Se não foi o ministro Flávio Dino que liberou a conversa de Raimundo Cotrim, então quem prevaricou no vazamento? Sua assessoria ou a PF? Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem segurança pública com Paulo Henrique Matos. Anuário 2025 aponta a capital no topo do ranking de roubos e furtos de celulares. Tem também concursos e oportunidades. Tem esporte. Gael Rampazzo termina em 6º lugar no OQN Júnior, na 27ª Copa Brasil de kart. IFMA cedia o evento Conexão Paralímpica. Ainda zagueiro maranhense Victor Gabriel do Internacional pede desculpas a Gabriel Peck do Cruzeiro após lesão. No Rádio Opinião de hoje, os primeiros sinais de Alzheimer. A gente vai conversar com a médica neurologista, a doutora Aline Juliano. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Aqui é a Rosenilde Santos, no YouTube, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado, tá? E a você que acompanha a gente nesta quinta-feira. Mayra Nogueira, hoje quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, hoje Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. É Dia Mundial do Bordado. Dia Internacional da Amizade. Dia da Independência de Vanuatu. Dia Nacional do Cirurgião Geral. E aniversário de 30 anos da cidade maranhense de Marajá do Sena, a 394 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas 18 minutos. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou ainda no nosso aplicativo, que você pode fazer o download gratuitamente no nosso site. Tem imagens, tem tudo mais sobre a Rádio Universidade nestes 40 anos de atividades. Mayra Nogueira aqui em O Imparcial, confira com a gente. Na manchete, saída pela esquerda. PSTU oficializa a chapa majoritária independente. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, oficializou na noite de quarta-feira a chapa para as eleições de 2026 aqui no Maranhão. Essa convenção eleitoral foi realizada às 19h no auditório do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Centro, e homologou as candidaturas ao governo do Estado, vice-governadoria, chapas proporcionais para deputado estadual e federal. Essa legenda, o PSTU confirmou o nome do professor da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, o servidor público federal, militante sindical, Saulo Arcangeli, como candidato ao Palácio dos Leões. Para a vice-governadoria foi homologado Wilson Leite, natural de Imperatriz, técnico em informática e licenciado em Ciências Humanas. O que mais, Mayra Nogueira, aí em Um Imparcial? Traz aqui, Frente Ampla une 6 partidos no Maranhão. Estreito dos Mosquitos é um estreito de Hormuz Tupiniquim, ameaçada de colapso. A ponte Marcelino Machado será implodida pelo DENIT, expondo a vulnerabilidade da única ligação rodoviária de São Luís e o gargalo para o desenvolvimento do Maranhão. Olha, isso aqui é sério, viu? Mayra? Flávio Dino dá 10 dias para Lula, Alcolumbre e Mota definirem regras e responsabilidades sobre emendas. Decisão do ministro do STF atende a pedido da rede e busca equilibrar o poder dos parlamentares.
sobre o orçamento com a prestação de contas dos recursos. No Maranhão, mais de 1.400 mudaram de nome. O crescimento da procura está diretamente ligado à simplificação promovida pela Lei 14.382 de 2022, que retirou da esfera judicial diversas situações de alteração de nome. Mayra Nogueira recebe aí o espetáculo, uma celebração a Belchior. Esse espetáculo é uma celebração a Belchior, que é viver é melhor que sonhar. Esse é o tema. Será apresentado hoje, quinta-feira, dia 30, às 21 horas, no Centro de Convenções em São Luís. É isso aí, o eterno Belchior. Mayra Nogueira, esses são os destaques de O Imparcial. Vamos agora aqui ao Jornal Pequeno. Na manchete de hoje, CNN destaca impacto político de decisões do STF favoráveis ao grupo de Flávio Dino. Entre os casos já mencionados, em outras ocasiões, estão os impasses envolvendo a escolha de conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado, as disputas internas na Assembleia Legislativa e decisões relacionadas, né, à Federação Maranhense de Futebol. A inadimplência no Maranhão cresce 4%. E CDL em São Luís reforça a importância do planejamento financeiro. Brasil registra mais de 1.800.000 acidentes de trabalho desde 2023. Olha, isso aqui é um número muito alto. O Brasil registrou 1.843.604 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Apenas entre janeiro e maio de 2026, este ano, portanto, foram 222.139 ocorrências. Os dados são da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Os números têm como base dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. São altíssimos, né? Mais de 50% das mulheres dizem ter sofrido violência de parceiros. Outro número exorbitante. Pensão alimentícia será recebida de forma automática via Pix. Investigação sobre fraude do falso gerente bancário cumpre mandados no Maranhão e mais 2 estados. É isso aí, golpe, né? E pré-campanha de Eduardo Braide usa imagens geradas por IA para justificar mudança de local de convenção. Daqui a pouquinho tem Felipe Clã. Hoje, quinta-feira, 8h30, ele vem com a análise política, só para lembrar, tá? 7h23 agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais portais da capital maranhense aqui nesta quinta-feira, né? 7h23, começando com O Imparcial. Mayra Nogueira. Homem é preso por tentar matar... deixa eu colocar aqui no YouTube, tá? Estava aqui perdendo a imagem no YouTube, tá? Perdão aqui para quem estava acompanhando por lá. Havíamos perdido aqui o vínculo, né? Agora sim está com imagem, tá? Perdão, viu, pessoal? 7h23, aqui em O Imparcial. A manchete é: homem é preso por tentar matar ex-companheira ao atear fogo nela com gasolina em Rosário. Pelo amor de Deus, a gente tem que trazer isso aqui, né? A vítima sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo e permanece internada em estado grave. Um homem foi preso pela Polícia Civil do Maranhão na manhã desta quarta-feira, portanto ontem, dia 29, suspeito de tentar matar a ex-companheira após jogar gasolina e atear fogo nela no município de Rosário. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo, permanece internada em estado grave e recebe atendimento médico especializado. Esse crime aconteceu na madrugada do último domingo, dia 27, após uma discussão entre o suspeito e a vítima. E, de acordo com as investigações da Delegacia Especial da Mulher de Rosário, o homem lançou gasolina sobre a mulher e, em seguida, provocou o incêndio, causando queimaduras graves em diversas partes do corpo. Que atrocidade, viu, gente? Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou as investigações, coletou os primeiros elementos de prova e solicitou à Justiça
a prisão preventiva do investigado diante da gravidade do crime e também da necessidade de garantir o andamento dessas investigações. Após a prisão, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça, e essa prisão integra as ações da Operação Mulher Segura, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher no Maranhão. Um absurdo isso, pelo amor de Deus. Até quando, né? Até quando? Aqui em Oi Parcial também, PSTU confirma a chapa própria e oficializa Saulo Arcângeli na disputa pelo governo do Maranhão. A legenda terá Preta Lu como candidata a vice e Wilson Leite na corrida pelo Senado, partido que disputará as eleições sem coligações. Vai independente. É isso aí, PSTU. Em G1 Maranhão, nesta quinta-feira, vamos dar só um F5 aqui para atualizar, está certinho, está aqui. Idoso de 84 anos morre após ser atropelado por ônibus em São Luís. Outra coisa terrível, né? Um idoso de 84 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite de quarta-feira, portanto ontem, na avenida principal da cidade operária, aqui em São Luís, né? A vítima foi identificada como Vicente Lopes. Esse acidente aconteceu por volta de 7h15 da noite. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, para atender essa ocorrência, né? Quando os policiais chegaram ao local, o Vicente Lopes já estava morto. Coisa. Moradores informaram que ele tentava atravessar a avenida quando foi atingido pelo ônibus. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias desse atropelamento. O motorista do ônibus foi levado por investigadores da Polícia Civil até a delegacia da cidade operária e no local foram realizados os procedimentos legais relacionados ao caso, né? Após a perícia, o corpo de Vicente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui em São Luís. Que coisa triste. Coisa triste. Lá em Jornal Pequeno, só para voltar aqui em G1 Maranhão, ainda está aqui, ó, PSTU lança Saulo Arcângeli como candidato ao governo do Maranhão e cadelas de resgate do Corpo de Bombeiros do Maranhão se aposentam, né? Os animaizinhos aqui que usam são utilizados, né? Utilizados aqui nesse trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Agora sim, no Jornal Pequeno, no site do Jornal Pequeno, o Tribunal de Justiça mantém ação penal e bloqueio de bens de Beto Castro. Importante essa informação também, viu? Está aqui. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou o pedido de urgência da defesa do vereador de São Luís, Beto Castro, do Avante, para suspender a ação penal em que ele responde por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o parlamentar integraria o núcleo político de um grupo supostamente dividido em 4 setores. A investigação cita R$338 mil em transferências para um posto de combustíveis que é pertencente ao vereador e também à esposa, além de apreensão de R$315 mil em espécie na residência dele. A defesa questiona a legalidade da busca. Afirma que as emendas citadas na acusação foram destinadas por outros vereadores e sustenta ainda que o patrimônio da família é compatível com os rendimentos empresariais do casal. Com a decisão do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, continuam valendo o bloqueio de até R$9,6 milhões e também procedimento para a venda antecipada de 3 veículos de luxo apreendidos. A decisão é provisória e o mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e não a condenação definitiva no processo, tá? Olha, R$300 mil aí, cash em casa, né? Para que existe banco, né, gente? 7h29 agora. Para finalizar aqui, tem mais alguma coisa em Jornal Pequeno? Acho que é isso aqui, no site do Jornal Pequeno, Educação Financeira nas Escolas. De que adianta ser obrigatória se não será uma disciplina própria? Formar jovens com autonomia financeira vai muito além de um tema transversal. Merece uma disciplina específica, com certeza, viu? A educação financeira é extremamente necessária desde o início, né, da adolescência, enfim, as pessoas já crescerem com essa consciência financeira. Isso é muito importante, até porque hoje a gente vive aí
uma situação de endividamento extrema, né? Muitas famílias endividadas por conta desse descontrole também em relação a crédito, dinheiro, enfim. Educação financeira é extremamente necessária. Mayra Nogueira, são 7h30, temos break agora. Daqui a pouquinho tem Segurança Pública com Paulo Henrique Matos, vai falar sobre o Maranhão no ranking de roubo de celular. Está em primeiro lugar, essa informação veio na semana passada. Hoje tem a análise com Paulo Henrique Matos, isso que fez parte também, essa análise, ontem, do programa Agenda Pública, tá? Com ele também, com Paulo Henrique Matos. Se você quiser, é só acessar o nosso YouTube da Rádio Universidade. A gente não fala só disso, fala de outros aspectos também do anuário, né, de segurança pública, que apontou aí alguns números positivos, outros bem negativos em relação ao Maranhão, o número de desaparecidos, né, cresceu bastante também. Enfim, quer saber mais, acesse e acompanhe a Agenda Pública, tá? Vamos para o break, Mayra, a gente volta com Paulo Henrique Matos em seguida. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproicema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproicema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproicema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. São 7h33 agora. Hoje é quinta-feira, hoje tem comentário sobre segurança pública com Paulo Henrique Matos, que a gente recebe agora. Paulo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade e da Rádio Universidade. É isso então, aí. Adalberto, Mayra e ouvintes, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Okay. Hoje você vai falar sobre os números do anuário em relação a roubos e furtos de celulares que projetou aí a capital maranhense como a maior, a primeira no ranking, né, de roubos e furtos de celulares. Claro, um número vergonhoso, né? Pois é. A publicação do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última semana, recolocou em evidência, né, um dos indicadores que particularmente eu considero mais sensíveis da segurança pública contemporânea, né, que são os roubos e furtos de celulares. Esse tipo de ocorrência acabou, nos últimos anos, se tornando um dos principais termômetros da sensação de segurança, ou mais precisamente de insegurança, vivida pelos brasileiros. Porque, diferentemente de outros delitos, o roubo ou furto de celular atinge um objeto que concentra boa parte da nossa vida cotidiana, desde contas bancárias, passando por documentos digitais, fotografias pessoais, contatos profissionais, redes sociais. E perder o aparelho
de celular deixou de representar apenas um prejuízo econômico. Na verdade, passou a representar a perda temporária da própria identidade digital, né, do cidadão. Além, obviamente, do temor de fraudes financeiras e a exposição de dados pessoais. Então, essa centralidade do telefone, ela ajuda a explicar por que o medo da violência urbana passou a modificar profundamente os padrões de circulação e de consumo da população. Porque é cada vez comum relatos de pessoas que evitam sair à noite, que deixam o aparelho em casa, né, ao caminhar por determinadas áreas da cidade, que escondem o celular durante seus deslocamentos. E tem até pessoas que evitam trocar de aparelho celular por um tecnologicamente mais sofisticado, mais caro, por conta desse medo, né, de ser alvo de um furto ou de roubo. Agora, qual é a situação do Maranhão nesse cenário, nesse contexto? E aí é que eu trago a minha análise de hoje, né? O que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 traz especificamente em relação ao Maranhão e mais especificamente em relação a São Luís. Por um lado, nós temos uma boa notícia. Os roubos de celulares vêm caindo no Maranhão. Roubo é a subtração do celular mediante o uso de violência. Então, nós tivemos, em 2025, uma redução de cerca de 28% em comparação com 2024. Ou seja, essa redução ela foi muito mais expressiva aqui em São Luís e na Grande Ilha como um todo. Isso mostra que, de certa forma, o combate ao crime com o uso de violência, o combate ao roubo de celular, tem surtido algum efeito. Mas também porque a própria dinâmica criminal mudou. Então, temos que entender que não é necessariamente por conta de qualquer iniciativa do governo que houve essa redução de 21% entre os anos de 2024 e 2025. É, sobretudo, por conta da própria dinâmica criminal. O roubo de celular, ou seja, a subtração do bem mediante o uso de violência, ela diminuiu por conta de uma série de situações que tornam esse tipo de ação muito menos rentável para o criminoso e até mesmo muito mais perigosa para ele. Por outro lado, essa melhora não foi suficiente para tirar o Maranhão de uma situação indigesta. Porque quando nós somamos roubos e furtos, nós encontramos o problema da capital maranhense. Porque São Luís registrou a maior taxa do Brasil entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Ou seja, foram 1.517 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, Adalberto, Mayra e ouvintes, a média nacional é 371 casos. A taxa de São Luís ela é mais de 4 vezes superior a essa média nacional. Na prática, isso significa que ocorrem por dia em São Luís 45 roubos ou furtos de celulares. E por hora são 2 roubos ou furtos de celulares. E aí eu recorro à história.
no início do século XX, uma matéria gigantesca do jornal O Pacutilha estampava o seguinte título: São Luís é o paraíso dos ladrões. Já no início do século XX, há mais de 100 anos, alertava-se para esse problema. Agora, como é que a gente explica essa contradição? Porque nós tivemos o aumento dos furtos e a redução dos roubos. Se o roubo é a subtração mediante violência, o furto é a subtração mediante descuido da vítima. Então, o que a gente explica o aumento dos furtos? Gente, os furtos geralmente acontecem nos ônibus, nos terminais, nos centros comerciais, nas praias, nas festas e principalmente durante grandes eventos. Nós percebemos, especialmente no Nordeste, e aí eu trago também o recorte para São Luís, o aumento significativo do número de furtos de celulares durante o Carnaval, fevereiro e março, ou seja, pré-carnaval e carnaval, onde durante o carnaval nós tivemos aí cerca de 20% dos casos de furtos. Todos os casos de furtos, 20% ocorreram no carnaval. E durante o São João, cerca de 12,8%. Então, essas duas grandes festas juntas representam a maior parte dos casos de furtos de celulares. Então, é nesse momento de diversão, muitas vezes de desatenção, que o criminoso aproveita para, desculpa o uso da gíria, dar o bote. Então, lembrando, e aí isso aqui é uma dica para os nossos ouvintes, lembrando que os 3 grandes pilares da oportunidade criminosa são a facilidade, que é o baixo esforço necessário para a ação criminosa, a vulnerabilidade, que são as falhas na segurança do alvo, da vítima, a impunidade, que é o baixo risco de ser identificado, de ser flagrado, de ser interrompido na sua ação criminosa, e a atratividade, ou seja, o suposto valor daquilo que será subtraído. O criminoso, o ladrão, ele avalia essas 4 coisas sem fração de segundos. E a gente precisa estar atento. Naturalmente, além de todo um aparato, de todo um equipamento urbano, o próprio cidadão também precisa estar atento. E essa é a grande pergunta. O que a gente faz para virar esse jogo? Em primeiro lugar, e aí eu trago a análise do próprio anuário. Em primeiro lugar, é possível mudar essa situação através do uso da tecnologia contida nos próprios aparelhos. Diversas experiências internacionais provaram que sistemas eficientes de bloqueio remoto que inutilizam o celular, mesmo após a restauração de fábrica, reduzem drasticamente o interesse dos criminosos. Então, quanto mais sofisticado, quanto mais fácil de bloquear o aparelho celular, menos interesse o criminoso terá em roubar esse aparelho. Em segundo lugar, asfixiando o mercado ilegal de receptação. Porque se o celular roubado não puder ser desbloqueado e nem revendido, a atividade deixa de ser lucrativa. Daí a urgência de fiscalizar feiras, lojas, o comércio virtual, as pequenas oficinas de assistência, tudo isso combinado com ferramentas governamentais de bloqueio, como, por exemplo, o Programa Celular Seguro do governo federal. E, por fim, mas não menos importante, olhar para o ambiente urbano. Medidas simples na infraestrutura mudam tudo. Lá em São Paulo, por exemplo, tivemos a instalação de iluminação de LED. Isso reduziu 37% os furtos noturnos de celulares. Por outro lado, é preciso
também cuidado com o planejamento urbano, semáforos inteligentes, mal programados, que retêm os veículos por muito tempo em cruzamentos escuros. São Luís é danado para ter esses semáforos, que 3 horas da manhã, em local escuro, perigosíssimo, o celular, o sinal está lá vermelho, e aí eu estou lidando com a nossa experiência cotidiana, o sinal está lá vermelho. Muitas vezes com aquela barreira eletrônica que aplica multas. Então, esse tipo de sinalização mal localizada, mal implementada, facilita a ação do assaltante. Agora, só para encerrar o meu comentário, Adalberto, o que fica evidente é que é necessário, obviamente, combater o roubo e furto de celulares, mas para além de evitar o prejuízo financeiro, né, de ter que se comprar um outro, ou toda a dor de cabeça de se fazer os registros e essa coisa toda, é preciso também a gente ter cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é dever do Estado devolver para a população o seu direito à cidade, o seu direito de andar nas ruas sem medo, de frequentar as praças, as festas públicas realizadas anualmente. Agora, para isso, a gente precisa, como nós já falamos muitas vezes, eu, você e outros especialistas em outros programas, precisamos de integração total entre poder público, forças de segurança, operadoras de telefonia e a própria população. Porque cada um fazendo sua parte, eu tenho certeza que a sensação de insegurança em São Luís e no estado do Maranhão vai diminuir. Maravilha, é isso aí mesmo, viu, Paulo? Utilizar a tecnologia de forma estratégica para combater o crime, né? Porque esses assaltos são pequenas coisas, né, que são ali do dia a dia e que fortalecem o crime organizado. Paulo, muito obrigado pela sua presença, análise aqui com a gente. Espero você na próxima quinta-feira, aqui com mais Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Um bom dia, companheiro. Um bom dia, Adalberto, um bom dia, Mayra, um bom dia, ouvintes. Eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em aparatos de policiamento e segurança pública. Até a semana que vem. Até a próxima. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho aqui, tem Dica Saudável, em seguida tem Wagner Matos falando de economia, já a gente volta. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dica Saudável. O sedentarismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas e pode comprometer a saúde física e mental. A falta de atividade física contribui para o aumento do peso, eleva o risco de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, além de reduzir a disposição no dia a dia. Permanecer muito tempo sentado também pode causar dores musculares, prejudicar a circulação sanguínea e afetar a qualidade do sono e o bem-estar emocional. Confira agora alguns malefícios do sedentarismo. Primeiramente, a inatividade física favorece o enfraquecimento dos músculos e dos ossos, além de diminuir o condicionamento físico.
Também aumenta o risco de doenças crônicas, prejudica a saúde do coração, reduz a disposição e pode contribuir para o estresse e ansiedade. Por fim, adotar uma rotina com atividade física regular, mesmo com pequenas caminhadas ou exercícios diários, é fundamental para promover mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 50 minutos agora, estamos aqui com Wagner Matos, já na expectativa. Antes, a gente só traz a atualização da cotação do dólar e do euro nesta quinta-feira. Mayra Nogueira, por aqui, a gente tem informação. O dólar caiu 0,27%, está na cotação a R$ 5,10. O euro teve alta de 0,27%, na cotação R$ 5,84, só para atualizar. E trazendo agora Wagner Matos. Wagner, bom dia! Tá, ele está aqui. Põe o microfone, Wagner Matos, você está na expectativa do microfone aqui liberado, né? Opa, bom dia. Desculpa, pessoal. Bom dia, Mayra, Adalberto e todos os amigos do jornal Rádio Universidade. A gente esqueceu o microfone, né? Mas não a análise, não é isso, Wagner? Olha, Wagner, hoje você vai falar aqui em dois assuntos, né? Primeiramente, sobre a queda na geração de empregos aí que teve, segundo o ministro do Trabalho, foi resultado dos juros e também do tarifaço, né? Qual a análise sobre isso, Wagner? Adalberto, isso aí são dois fatores que estão influenciando fortemente a criação de emprego. A gente está num nível de taxa de juros aí elevado por muito tempo, e isso aí é um dos fatores que inibem o setor produtivo a investirem, a expandirem seus negócios, porque o custo do capital está muito elevado. E com esse custo elevado, fica muito difícil as empresas investirem, criarem emprego, criarem renda, porque a expectativa, mesmo que abram esses novas frentes de negócios, a gente tem um nível de inadimplência fortíssimo, tanto para as pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Não é à toa que a gente tem aí recorde na parte de recuperação judicial de empresas. Então, é um cenário bem complicado. E agora, por último, a gente teve aí nova escalada da implantação da tarifa, né, de mais de 25%. Então, isso acaba afetando vários setores que estão voltados ao mercado internacional, principalmente aí os Estados Unidos, que tem grande compra, né, desses produtos brasileiros, principalmente na parte de máquinas e equipamentos, e alguns produtos voltados para a área de celulose, papéis, móveis, calçados. Então, todas essas indústrias foram afetadas. E aí gera endividamento, corte de empregos formais, e para que até se contorne essa situação, para buscar um mercado alternativo ao americano, demora. Isso aí, muitas empresas acabam fazendo sacrifício, desligando o pessoal,
criando dívida, né? Porque todo investimento você pega empréstimo, tanto com juros elevados que a gente tem, não está fácil, e esses dois fatores aí estão inibindo, né, o crescimento da nossa economia. Olha só, Wagner, essa relação com os Estados Unidos, né, que não está nada boa, ela tende a se manter, né? Enfim, esse tarifaço ele tem esses impactos. Para algumas empresas, né, para alguns tipos de negócios, mais do que outras, né? Mas o horizonte ele não é positivo em relação a isso, né? Essa coisa ela deve se manter. O tarifaço vai se manter, tá uma coisa aí que provavelmente vai ficar pelo menos por algum tempo, né? Isso vai para depois, inclusive, até das eleições, mas com impacto também nas eleições. Mas eu queria saber de você, antes da gente ir para os números do CAGED em relação ao Maranhão, sobre quem sofre, qual tipo de empresa e tipo de negócio que sofre mais e que sofre menos. Bom, Alberto, de acordo com os dados estatísticos e dos últimos levantamentos, desde que quando começou essa guerra tarifária, o Brasil ele tem apontado que as pequenas e médias empresas as exportadoras são as mais prejudicadas, devido a não terem o caixa suficiente, não têm acesso a linhas de créditos atrativas com taxas mais baixas. E aí, com isso, essas empresas elas acabam sendo mais sacrificadas. Elas não conseguem ter uma espera para que possa ter um contorno como teve logo no início do tarifaço, que aí resolveu, teve uma redução. Então, muitas empresas acabam se endividando. E o porte delas são as pequenas e médias, que é um número significativo. Então, esse empresário que é pequeno e médio, que tem um faturamento em dólar, ele tem um impacto muito grande nas suas receitas. E aí, de uma hora para outra, você tem essa elevação, consequentemente, ele deixa de ter esses pedidos. E para ele fazer essa busca de novos mercados, novos países, é caro. Mesmo que o Itamaraty, o Ministério do Comércio Exterior, possa estar dando suporte, isso demora tempo. E aí esse tempo acaba sacrificando o caixa da empresa, porque você tem todo o investimento, tem essas indústrias que compram equipamentos importados para estar manufaturando os produtos que fazem, tem compras de materiais, insumos que ficam nos seus estoques. Então, se não tiver uma administração bem feita, o impacto financeiro nessas pequenas e médias empresas é brutal. E aí pode trazer uma consequência muito pior, que é a falência. Sim, aí é coisa pesada, né? Aí não tem condição. Wagner, agora falando sobre os números do CAGED em relação ao Maranhão no mês de junho, o que eles dizem? Olha, Adalberto, a gente, por causa da taxa elevada de juros e do tarifaço, os números nacionais do CAGED, eles recuaram, certo? Mas, aqui no Maranhão, a gente tem um fenômeno ao contrário, que surpreendeu. Então, a gente teve aí o nosso São João, que é famoso. Então, a gente teve aí uma criação no mês de junho em torno de 4.948 vagas de carteira assinadas somente nesse período de junho. Se a gente comparar com os 2 meses anteriores, foi um crescimento que dobrou praticamente. Isso tudo por causa do movimento de férias e também por causa do nosso São João, que é tradicional, e muitos acabam
criando emprego, principalmente os formais, para atender essa necessidade do trabalhador de carteira assinada. Mas, lógico que também nós temos a criação de emprego informal, que é gigantesco, que aí vem através dos vendedores ambulantes que atendem ao setor de turismo, toda essa prestação de serviço aí voltada ao turismo, e tem esse impacto grande, certo? Tanto do emprego formal quanto informal. Só para ser exato, no mês de junho, foram criados 2.189 vagas somente no setor de serviço. Foi o que mais se destacou, ficou em primeiro lugar. Aí veio seguido da construção civil, com 1.439 vagas, já refletindo, né, esse período de diminuição das chuvas. Aí a gente tem uma movimentação mais intensa da construção civil, isso já reflete aí nos números. O comércio, ele ficou em terceiro lugar, com a criação de 601 vagas, a indústria com 563 vagas e a agropecuária com 156 vagas. E no total, a gente teve aí 4.948 vagas de empregos de carteira assinada somente no mês de junho. É um sinal positivo para a nossa economia, que a gente sabe que ela vem um pouco mais tímida, mas esse período, durante o São João, surpreendeu e acabou dando um resultado positivo. E pela expectativa que a gente tem de movimentação que a gente observou no mês de julho, a gente deve manter esse nível de criação de empregos. Agora, a gente sabe que vai entrar no segundo semestre, né, onde a gente tem uma movimentação econômica maior para todos os setores, e aí a gente espera que a gente mantenha esse nível até o final do ano de crescimento, de criação de empregos formais. E aí também acaba arrastando os informais. Mas a gente tem que ficar de olho, Adalberto, nessa taxa de juros, porque se continuar nesses níveis, o setor produtivo, o empresariado, ele fica meio preocupado, acaba criando aquelas vagas temporárias. Então, por exemplo, a gente pode ter essas vagas temporárias aí por 3 meses, aí lá para setembro a gente pode ter uma queda, mas a gente tem que ficar de olho aí de acordo com a nossa movimentação econômica. E lembrando que a gente tem as eleições, né? Muito dinheiro está chegando aí dos fundos partidários, do fundo eleitoral, que deve movimentar também a nossa economia no estado, né? E aí a gente possa ter essa movimentação um pouco mais forte da economia, até o dia da eleição. Passou disso, volta à normalidade. É a sazonalidade, né, da nossa economia. Tem que aproveitar esses momentos, né, quando está na crista da onda, aproveitar bastante aí e, enfim, daqui para o final do ano ainda tem várias datas, né, além dessas aí, tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças e, claro, Natal, final de ano, enfim. Isso tudo vai servir de pauta, com certeza, para essa análise aqui. Wagner, muito obrigado pela sua informação, análise aqui, presença, claro, com a gente no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado e até segunda-feira, tá? É isso aí, meu amigo. Eu agradeço aí a atenção a você, a Mayra. Um abraço para o Jorge, o Borges e para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. A gente volta já já, portanto. Olha, tem um break agora, Mayra Nogueira, depois tem Rádio Ciência, a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta.
Tambores que ecoam ancestralidade. A força da cultura brasileira, com raízes no Maranhão. Vem aí, Festival Aió. Dias 30 e 31 de julho na Praça das Mercês, a partir das 18 horas. Shows com Sandra Sá, feijoada completa, apresentações de tambor de crioula, boi da fé em Deus, boi da maioba e muito mais. Realização, Associação Cultural Pé no Chão e Ministério da Cultura. Patrocínio, Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Compir. Festival Aió, onde a raiz encontra o futuro. Pesquisa da UFMA analisa fãs de K-dramas nas redes sociais. Você sabe a origem da palavra dorama? Eu sou o Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA analisa fãs de K-dramas nas redes sociais. As informações com Pedro Batista. Seja pelo romance proibido entre uma empresária sul-coreana e um soldado norte-coreano, ou pela envolvente história de uma advogada autista, os K-dramas são um modelo de produção já consolidado no Brasil. Essas narrativas movem um grande número de fãs que dominam as redes sociais. Lá, eles criam perfis dedicados a ampliar a conversa sobre os K-dramas e até disponibilizá-los para o público. Há pesquisas K-dramas ou dorama, novelas e séries sul-coreanas e as estratégias de comunicação digital olham especificamente para esse público. O estudo leva em conta a Hallyu, termo que significa onda coreana, e diz respeito à rápida popularização da cultura sul-coreana a partir dos anos 1990. Com financiamento do governo e de empresas privadas, o K-pop, os K-dramas, filmes, gastronomia e beleza tornaram a Coreia do Sul em um importante polo de exportação cultural. Na análise da acadêmica da graduação em Comunicação Social, Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão, Maiara Vieira Bastos, responsável por conduzir o estudo, a Hallyu, em especial os K-dramas, quebram a hegemonia da indústria hollywoodiana na TV e nos cinemas. No nosso grupo de pesquisa, a gente estudou a decolonialidade, que dentro desse âmbito dos K-dramas pode ser visto justamente como essa quebra de hierarquia que está acontecendo agora nas produções audiovisuais. Anteriormente, isso era bem visto e valorizado, aquilo que era feito pelos Estados Unidos, pela Europa, e a gente consegue ver agora nas produções coreanas essa valorização. A gente tem exemplos bem claros disso, como Parasita, que ganhou o Oscar, a Netflix, que é uma grande empresa norte-americana de alcance global, que está cada vez mais investindo nos K-dramas. Isso só consolida a onda coreana. Demonstra que a Coreia também pode ser, se já não é, uma grande protagonista no entretenimento mundial. Para compreender como esses grupos de fãs usam as redes sociais, a pesquisadora seguiu 3 etapas: seleção de perfis, coleta e análise dos conteúdos. Foram escolhidos 5 perfis brasileiros com alto engajamento e atuação como fansub, ou seja, um trabalho voluntário de legendagem das obras não disponibilizadas oficialmente. Pensada dos fãs para os fãs, essa prática é fundamental na popularização dos K-dramas. As publicações escolhidas foram feitas no ano de 2021, já que o estudo entende esse período como o de intensificação no consumo dessas produções. Hoje em dia, as redes sociais elas funcionam muito como mediadores culturais e também como um espaço de convergência, né? Isso potencializa o alcance dos produtos coreanos, seja K-beauty, K-pop, K-dramas. É algo que nunca tinha sido visto até então. E dentro do fenômeno das redes sociais, a gente analisou o Instagram e o Telegram. A gente pode perceber que o Instagram ele é um ambiente muito propício para a criação de comunidades digitais, onde os fãs conseguem fazer a divulgação dos seus K-dramas, mas também conseguem construir esses vínculos afetivos com outros fãs. E já o Telegram ele vai assumir uma função mais complexa, que é distribuir os K-dramas.
O Instagram ele é mais focado nessa parte dinâmica, de trazer curiosidades, de realmente criar um relacionamento entre os fãs. A pesquisa entende esses fãs não só como consumidores culturais, mas também mediadores, pelo fato de impulsionarem o alcance dessas produções por meio de memes, bastidores, cortes das principais cenas e outros. Esse compartilhamento e remixagem de conteúdos também vai além, cria um espaço de pertencimento e comunidade entre os fãs. O poder de mobilização deste público é sentido pelos números. De acordo com a pesquisa, publicações do perfil @vaiumdorama atingiram 23 mil curtidas, 1.000 comentários e um dos vídeos atingiu 39 mil visualizações. Além disso, o formato dos conteúdos é bem diverso, envolvendo vídeos, imagens, postagens informativas e de humor. Focada no Telegram, os fansubs assumem um papel mais complexo, que para além de debates sobre pirataria, mostra como há uma dedicação por parte desses fãs em ampliar o acesso aos K-dramas. Para Mayara, apesar de não ser sistemática, a comunicação adotada pelos perfis assume características estratégicas. Embora a comunicação desses Instagrams de fãs ele não seja tão sistemático e organizado como de uma empresa, de uma grande instituição, ele tem sim ali algumas características de uma comunicação mais estratégica. Então, a gente viu pela quantidade de postagens, eles têm frequência, eles se preocupam com isso, eles fazem um planejamento. Então, qual conteúdo funciona mais para o Reels, qual conteúdo funciona mais para um post estático, qual conteúdo eu consigo me conectar melhor com o meu público, eu consigo ter uma audiência mais ativa. Então, tem todos esses planejamentos por trás, que mesmo que eles não percebam, são planejamentos estratégicos e de comunicação. Esses dados, coletados no primeiro ano da pesquisa, constroem a pergunta que vai nortear as próximas etapas. Os administradores desses perfis têm consciência de que a atuação configura uma estratégia de comunicação ou tratam-se de práticas espontâneas de fãs engajados? De acordo com Mayara, será feita uma análise dos conteúdos coletados para responder essa pergunta. O estudo tem a orientação da professora doutora do curso de Comunicação Social, Relações Públicas da UFMA, Francinete Luzeiro de Almeida, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a origem da palavra dorama, você sabe qual é? O termo dorama tem origem no Japão, derivando da pronúncia japonesa da palavra inglesa drama. Embora com origem no japonês, a palavra passou a ser usada genericamente no Brasil para séries de outros países asiáticos, como Coreia do Sul, os K-dramas, e China, os C-dramas. Em 2023, a Academia Brasileira de Letras incluiu dorama em seu vocabulário, definindo-o como produções audiovisuais do leste e sudeste da Ásia. Entretanto, a Associação Brasileira de Coreanos considera preconceituosa a generalização do termo, pois ignora as diferenças culturais e as peculiaridades de cada país, tratando produções do leste asiático como uma coisa só. Sendo assim, o mais adequado para se referir às produções sul-coreanas é K-drama. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência.
Previsão do tempo e tábua de maré. Para esta quinta-feira, aqui em São Luís, no Maranhão, o cenário é de calor, umidade alta e chances de chuvas rápidas, com maior probabilidade do fim da manhã e à tarde. Em São Luís, a temperatura mínima em torno de 25 graus, máxima próxima de 30 a 31 graus, sol entre nuvens com momentos de maior nebulosidade ao longo do dia. Chuva, há previsão de chuvas rápidas e isoladas, podendo ocorrer durante o dia e também à noite. A umidade está alta, variando aproximadamente entre 75% e 91%, o que aumenta a sensação de abafamento. Vento de leste em torno de 9 km por hora, a moderado, ajudando um pouco na circulação do ar. Por período do dia, a madrugada, de manhã, calor leve e moderado, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva rápida. À tarde, o período mais quente, com temperaturas chegando perto de 30 graus e maior chance de pancadas isoladas. À noite, a temperatura cai um pouco, mas o ar continua úmido e abafado. Ainda pode haver chuva fraca ou passageira. No Maranhão, o restante do Maranhão, a tendência geral é parecida, tempo quente, abafado e instável, principalmente nas áreas mais próximas do litoral. No interior, o comportamento pode variar ainda mais, porque tem presença aí de nuvens e pancadas localizadas, que também é possível. Adalberto agora com tábua de maré. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos aqui à tábua de maré nesta quinta-feira. Previsão, a primeira pré-amar acontece neste dia 30, às 7 horas, aconteceu na verdade, né? Às 7 horas e 21 minutos, com 5,6 metros. A segunda será às 7h44 da noite, com 5,4 metros. Na Baixa Mar, a primeira aconteceu às 1h08 da madrugada, com 1,1 metro. A segunda será às 1h36 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Vamos aqui às manchetes dos principais impressos do país na manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho, começando com Folha de São Paulo. E na capa, que foto, tá? Muro de imóvel derrubado pela ventania em Santos, São Paulo. Cidade registrou uma morte e rajadas de até 111 km por hora, segundo a prefeitura. Mas a manchete por aqui é: vendaval em São Paulo e no Rio de Janeiro deixa 5 mortos e causa apagão e destruição. Ventos de até 125 km por hora afetam transportes. Pescador está desaparecido. O que tem o estado de São Paulo, Mayra? Pois é, no estado de São Paulo, ensino à distância tem queda inédita em 1/3 das faculdades privadas. Busca cai mais de 20% nessas instituições após limite maior a cursos online em algumas áreas. E ainda, ventania em São Paulo e Rio de Janeiro deixa mortos, causa apagões e paralisa transportes. E agora, Adalberto, o Globo. As imagens fortes, né? E o Globo também, tá? Extremo climático. Super ventania espalha caos e causa mortes no Rio e em São Paulo. Fenômeno que deixou milhares sem luz e sem transporte é influência do El Niño, explicam meteorologistas, né? Tá aqui as imagens para quem está acompanhando aqui pelo YouTube e, enfim, coisa tá complicada lá no Rio de Janeiro. São 8 horas e 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho e temos o Rádio Opinião Entrevista logo em seguida. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5:45 da noite. Na Universidade FM. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto.
Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o Alzheimer e os primeiros sinais. Para isso, a gente conversa agora com a médica neurologista, doutora Aline Juliano. Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Obrigada pelo convite. Satisfação, viu, para falar sobre uma doença, né, o Alzheimer, que, apesar de bastante difundidas as informações, a gente ainda tem muito que aprender sobre essa doença, né? Enfim, vamos do básico, doutora. O que é a doença, o Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela é a principal doença neurodegenerativa, né? E ela comete principalmente idosos, isso a gente considerando pessoas acima de 65 anos. E lógico que com o aumento da expectativa de vida, esse número de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, ele tende a aumentar. E é um processo que acontece, né, que vai acometer principalmente a cognição. E o que a gente entende por cognição? Cognição é tudo aquilo que nos leva a relacionar com o meio, né, com o mundo e com as outras pessoas. Então, comportamento é cognição, memória é cognição, atenção e linguagem. Então, esses são elementos que costumam ser bastante acometidos pela doença de Alzheimer. A gente pensa inicialmente que esse acometimento acontece principalmente por memória, né? Realmente é o sinal cardinal, é o principal sintoma quando a gente começa a perceber falhas de memória. Mas a gente tem que estar atento que existem outros domínios cognitivos que também podem apresentar alteração, né? Como comportamento, atenção, essa capacidade de relacionamento, linguagem, isso tudo pode estar acometido na doença de Alzheimer. Doutora, você citou itens aí que são muito interessantes no sentido de identificação, né, que vão além da questão da memória. A irritabilidade ela é muito eloquente, né? Enfim, esses sinais eles já vão ali indicar uma possibilidade, mas a gente sabe que a irritabilidade ela não está somente associada aos primeiros sinais de Alzheimer, mas ela pode ser considerada um sinal de preocupação. O idoso, enfim, começar a aumentar essa irritabilidade já pode ser um sinal de que é preciso procurar um médico já com uma especialidade, enfim. O que a gente pode ter, né, de background para que a gente se proteja no sentido de já identificar alguma coisa, qualquer alteração nesse sentido? É importante a gente, assim, prestar atenção nas alterações comportamentais, né? Porque a gente costuma já estar atento, né? Já foi muito divulgado a questão da memória. E quando a gente pensa em alteração comportamental, a irritabilidade faz parte desse cenário. O idoso, que vai ser a principal faixa etária acometida, ele tende a ter uma relação muito importante com a rotina, né? Ele quer a coisa muito bem determinada. E o que foge à rotina acaba alterando o comportamento. E o primeiro sinal dessa alteração de comportamento pode ser a irritabilidade, né? Então, uma rigidez cognitiva para mudar a rotina, mudar ambiente, mudar relações pessoais, vai ser traduzido como irritabilidade, né? Ele não quer mudar o dia a dia dele, a forma como ele age. E isso vai ser traduzido por irritabilidade, assim como a alteração de humor também, né? Sintomas depressivos, ansiosos, naquela pessoa que não tinha esses sintomas previamente, eles também devem acender um sinal de alerta. Doutora, essa irritabilidade, isso aí pode ser confundido com o que popularmente as pessoas tratam como teimosia. Assim, o que é tratado como teimosia, né? Você normalmente vai, às vezes, forçar uma mudança
né, de rotina, uma insistência para fazer uma atividade que o paciente, a pessoa não quer, isso vai levar a uma irritabilidade, a uma agitação. E o que a gente, às vezes, percebe como teimosia é a resistência em mudar a rotina, né? Ela quer manter aqueles horários, aqueles comportamentos habituais para não sair, vamos dizer que da zona de conforto, da zona de segurança. Doutora, trazendo aqui Mayra Nogueira, ela tem questionamentos, não é isso, Mayra? É uma informação importante sobre a questão, doutora. Bom dia. Sobre quais os estágios do Alzheimer? Então, a gente tem que entender a doença de Alzheimer como um contínuo, né? Ela começa muito antes dos primeiros sintomas, né? Esse processo neurodegenerativo que vai culminar com essas manifestações neurológicas, esses sintomas, esse processo começou 15, 20 anos antes dessas primeiras manifestações, né? E aí, quando a gente começa a perceber, né, a gente tem uma fase pré-clínica que a gente determina como um comprometimento cognitivo leve. O que é o comprometimento cognitivo leve? É a alteração cognitiva, né, que pode ser, por exemplo, um esquecimento, uma alteração comportamental que não é ainda exuberante, mas que não determina uma perda funcional. A nossa virada de chave acontece quando a gente começa a ter perda funcional. E aí a gente entra num estágio já de uma síndrome demencial. Então, é uma demência instalada porque eu tenho perda funcional. O paciente não consegue executar atividades que ele executava antes. E dentro desse quadro demencial, eu vou ter fases leve, moderada e grave, né? E aí vai depender do que esse paciente está me trazendo, né, como repercussão funcional. Aquele paciente que consegue executar atividades mais complexas, as atividades instrumentais, por exemplo, ele é capaz de dirigir, ele é capaz ainda de usar aplicativos, mas a gente já vê alguma perda, ele tem uma fase leve. Aquele paciente que ele já não consegue executar atividades complexas, ele precisa de supervisão e ajuda, a gente tem uma fase moderada. Aquele paciente que perde completamente a capacidade de executar atividades instrumentais e ele só consegue realizar atividades básicas, né, de autocuidado, ele vai estar numa fase grave da doença. Doutora, com relação à questão genética, o fato de alguém ter um caso de Alzheimer na família, há essa possibilidade, no caso o pai, mãe, os filhos terem, dar continuidade a essa doença? Existe essa possibilidade? O Alzheimer tem alguma relação com a genética? Sim, a gente tem casos que são geneticamente determinados, mas eles correspondem a uma parcela muito pequena, né, dos casos observados. Em geral, a gente fala que o principal acometimento vai ser a forma esporádica. Então, não tem uma determinação genética. Essa determinação genética, ela vai ter menos de 10% dos casos afetados. E, em geral, ela acontece numa forma mais precoce, ali por volta dos 60, um pouco menos de 60, um pouco mais de 60 anos. Como prevenir o Alzheimer? A prevenção do Alzheimer, ela deve ser feita durante toda a vida, né? Então, a proteção neuronal, a proteção cerebral, ela envolve hábitos saudáveis de vida. A gente precisa manter o cérebro ativo e manter o corpo ativo. Então, a principal prevenção para as doenças neurodegenerativas, entre elas a doença de Alzheimer, é a atividade física. A gente precisa manter a atividade física regular, né? E a atividade cognitiva, né? Leitura, aprender uma nova língua, tocar um instrumento. Isso são fatores que ajudam a prevenção. Outros fatores que ajudam também é a diminuição do risco cardiovascular. É a gente fazer controle da pressão alta, do diabetes, do colesterol, evitar tabagismo, etilismo.
evitar isolamento social. Então, a gente teve um isolamento social muito grande durante a pandemia. E aí a gente viu um sofrimento dos idosos que foram mantidos confinados em casa, muitas atividades foram suspensas, né? Então, tiveram perdas funcionais importantes por conta desse isolamento. A gente tem que lembrar, né, que a atividade social, ela também é um fator de proteção cerebral. Doutora, para a gente finalizar, já tem algum remédio? Existe medicamento que esteja sendo estudado, desenvolvido, né? Existe sim. A gente tem várias medicações, a gente tem medicações aí que são mais antigas, que foram introduzidas no nosso arsenal terapêutico ainda na década de 90, e que a gente ainda usa e a gente tem algum efeito. E a gente tem medicações novas, que são os imunobiológicos, que foram recentemente aprovados para o uso na doença de Alzheimer, que estão sendo incorporados ao tratamento, né? Só que esses tratamentos, eles ainda não são curativos. Então, a gente não tem ainda a capacidade de parar esse processo por completo. Eles ajudam a diminuir a velocidade, né? E algumas vezes revertem alguns sintomas, mas eles não curam em definitivo. Tá. Doutora, muito obrigado pelas informações aqui com a gente, tá? E, enfim, é um tipo de doença que afeta, né, muito a família, né? As pessoas, elas acompanham, o que acompanham, elas entram naquele estado, digamos assim, né? E tem ali pessoas próximas e, enfim, tem um sofrimento também, né? Toda a família acaba sofrendo, claro, junto com a pessoa que tem o Alzheimer, né? E o carinho, né, é muito importante nos cuidados e, claro, né, os profissionais também são muito importantes nesse aspecto. E, enfim, a gente perdeu o sinal aqui da doutora, tá? E vamos finalizando aqui, né, Mayra Nogueira? Agradecendo a doutora Aline Juliano, né, que é médica, doutora Aline Juliano, médica neurologista, que falou sobre os primeiros sinais do Alzheimer. A gente, infelizmente, perdeu o sinal da doutora, mas, enfim, fica aqui o nosso abraço, claro, e agradecimento, tá? Mayra Nogueira, vamos agora para a política. Felipe Clã está chegando aqui com a gente para fazer análise da política hoje, nesta quinta-feira, aqui no Jornal Rádio Universidade. Política. Vocês. 8h32, estamos com algum problema na internet, né? Perdemos o contato aqui com a nossa entrevistada também no Rádio Opinião. Felipe Clã ainda não chegou, está chegando agora, Felipe Clã. Bora ver se a gente tem esse contato aqui com ele. Felipe Clã, muito bom dia para você. Tá ouvindo bem, né? É isso? Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes dessa Rádio Universidade tão prestigiada. Olha, quero dizer a vocês que com todo o canto de passarinhos foi uma luta conseguir entrar, e eu fiquei pensando aqui, se você tiver um inimigo, indique a operadora Claro, ele vai ficar muito feliz com você, é impressionante. Ave Maria, que é isso, Claro, pelo amor de Deus. Felipe Clã, vamos embora para a análise política, vamos embora tratar aqui dessa coisa que é a política maranhense. Sim. Não, eu não escutei o bom dia de Mayra, fica faltando, aqui os ouvintes já estão, né, reclamando. Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes. Agora sim, né? Agora sim, a gente pode começar. Agora eu posso destrinchar, descascar, amassar toda essa política do Maranhão e do Brasil. Bom dia. Vambora descascar. Opa, Felipe, vambora descascar, Felipe. Vambora descascar porque chegou a hora. Olha só, vambora começando aqui
Vamos partir para cima, né? Trazer aqui a análise política e começar falando sobre o ministro Flávio Dino, né? Que, enfim, fica nesses pensamentos, né? A gente fica nesses pensamentos em relação a esse áudio de Raimundo Cotrim, né? Se não foi o ministro Flávio Dino, né? Como saiu esse áudio, né? Como poderia ter vazado esse áudio de Raimundo Cotrim? Essa pergunta não é minha, essa pergunta nós fizemos ontem, né? Fizemos esses questionamentos junto com nossos ouvintes, e você não tem ideia quantos WhatsApps eu recebi fazendo comentários. Mas a principal pergunta que todo mundo faz: tá bom, não está em segredo de justiça? E como é que foi que vazou? Quem é responsável por este vazamento? Quem é que vai responder por este vazamento? É a Polícia Federal ou é o ministro Flávio Dino? Porque, que eu saiba, isto é, sem dúvida nenhuma, um crime, né? Inclusive constitucional, se eu não me engano, não só jurídico, porque a gente precisa entender que se quer impor essa tal de segredo de justiça, né? Isso se faz quando você quer fazer uma investigação, não quer descobrir o que os caras fazem. Não. Olha, não encontrei um comentário que não dissesse que era proposital político. Adorei esse termo, proposital político. Lamentável, meu caro Adalberto. Felipe, falar sobre Roberto Rocha. Olha só, dia 4 de agosto, isso aí vai ser uma oficialização de campanha ou é aniversário? O aniversário dele é dia 4 de agosto também? Então, ontem à noite... As duas coisas. Ontem à noite eu fiz uma consulta, ou ex-senador, ex-deputado, ex-prefeito, né, ex-vice-prefeito. Quando é que seria, né, a sua convenção? Aí ele falou, no dia do meu aniversário, né? Aí eu disse, uai. Então ele está comemorando, ele vai aproveitar em 2 em 1, entendeu? E vai fazer o aniversário dele, né? Todo mundo vai cantar parabéns. Não sei qual vai ser o público dele, porque até agora ele não sabe nem o local onde vai ser a convenção. Mas nós, como estamos cobrindo, tentando cobrir, né? Agora mesmo eu soube que o PCB já tem candidato, amanhã a gente traz o nome dele. Então, assim, é impressionante o que tem de candidato a senador, a governador. Eu acho que nunca teve na história do Maranhão, né? Mas o Roberto, no dia 4, faz a convenção, desculpa, Roberto, a convenção do PRTB e o seu aniversário, né? Podem levar presentes, ele vai ficar muito feliz, meu caro Adalberto. Torcer para não ter surpresas, né? Porque pode ser surpresa, não sabe nem onde vai ser, né? É uma festa surpresa. E será que vão deixar? Pois é. Felipe, tratando agora aqui sobre o STF, né? Em relação a presidente de partido dando rumo às emendas, né? Estamos claramente falando de Valdemar, não é isso? Isso seria uma asfixia eleitoral, é isso? Olha, assim, muitas décadas que eu estou nessa história, então isso aí não é novidade, eles precisavam ser mais criativos, entendeu? Eu penso que o Supremo Tribunal Federal, né, que coloca o Lula como refém e um monte de gente como refém dos processos, presidente de Congresso, presidente da Câmara, né? Eles não conseguem ser nem criativos, eles poderiam, pelo menos, ser discretos, vamos dizer assim. É claro que isso necessitaria de uma investigação mais apurada, não é verdade? A Polícia Federal soltou que tinha as gravações e que o Valdemar, que é... Gente, o Valdemar não existe, ele não tem medo de ser malandro. Desculpa, se quiser processar, pode processar, Valdemar, mas ele não tem medo de malandro. Ele diz que ele joga... É o malandro mais honesto do Brasil.
É uma Ele não verdade. tem conversa, ele fala na simplicidade da vida, né? É isso É, aí. ele não é um personagem, ele é o ator, né? Ele nunca se coloca na segunda pessoa, na terceira pessoa. Não, é ele mesmo. Olha, não, eu indiquei as emendas porque presidente de partido é que sabe, né, o que os prefeitos precisam, o que os deputados precisam, o que os estados precisam. E fim de papo, se quiser me processe, me prendam. E É o ele, inclusive, sincerão. é o sincerão, adorei. Inclusive, ele continua, né, gozando o ministro Flávio Dino, né, junto à imprensa lá de Brasília, porque ele disse que ele está procurando onde é que tem aqueles 120, cento e tantos milhões, acho que foi 120 milhões, que querem bloquear, que talvez ele, na quinta geração de vida dele, ele consiga ter esse dinheiro, segundo ele. Felipe, eu acho que esses 120 milhões aí é para chegar perto do dinheiro de Vorcaro para o filme de Bolsonaro, né? Eu acho que é para chegar ali pertinho, né? Eu adorei ele dizendo assim, olha, eu não sabia, mas agora que eu estou sabendo, né, nós vamos tomar providências quanto a essa questão de prestar conta do dinheiro que já foi dado para o filme. Por falar nisso, cadê o filme? Não tem mais filme? Rapaz. Acabou? Não, dizem que está sendo produzido, finalizado, enfim, empacotado, e vamos embora ver aí se vem o Oscar, né? Porque pelo nível de investimento é no mínimo um Oscar. E eu queria saber uma coisa que ninguém vai saber, mas todo mundo, né? Queríamos saber o seguinte: vão deixar, o Supremo Tribunal Federal vai deixar esse filme ser, vamos dizer assim, divulgado, né? Nós vamos poder assistir? Será que o Supremo vai deixar? Porque o Supremo não deixa o cara falar, não deixa o cara receber visita da família, né? Sim. E ainda tem a história do IA, que nós ainda vamos voltar aqui para falar sobre isso, qualquer hora dessa. Felipe, eu acho que não vai rolar esse filme porque o filme ele não foi devidamente cadastrado dentro da sistemática de produção do cinema nacional. Por conta disso, né, por conta de burocracias que devem ser seguidas, né, o cinema ele é um produtor, digamos assim, de emprego, de renda e tudo mais, e é tudo muito formalizado, né? Como esse filme ele foi de grande investimento, mas feito de uma maneira praticamente pirata, né? Talvez ele não entre por conta disso. Ele não atendeu aos pré-requisitos de coisa séria que é o cinema nacional, provavelmente. Vamos em frente. Vamos. Enfim, agora falando, olha, eu quero saber o que Márcio Gerri falou em um podcast que está gerando aí uma certa desconfiança. O que é? O que Márcio Gerri falou? Olha, o Márcio é uma figura que sinceramente, eu já escrevi muito sobre o comportamento de Márcio Gerri. Eu prefiro dizer que eu não acredito numa palavra que o Márcio Gerri diz. Com todo respeito a ele, entendeu? A sua história, mas foi dizer que ele nunca perseguiram, né, os Brandão, que eles nunca agrediram o Brandão, que ele sempre foi ao palácio, né, para tentar fazer acordo. Pelo amor de Deus, ele precisa entender que existem pessoas como eu, como você, que está na imprensa há muitos anos, e ele é um jornalista, ele deveria ao menos ter o cuidado de deixar na sua história a verdade, né? Mas ele ataca como ele pode, ele fala como ele pode, ele diz como ele pode. O que é mais interessante é o seguinte, é que o PCdoB está em pé de guerra, literalmente em pé de guerra interna, porque o ex-marido da esposa dele, da Lene, que me parece que foi agora colocada como vice-senadora da Elisiane, ela não é suplente, ela é vice-senadora, viu? É importante dizer isso. Tiraram, ele queria também uma suplência, o ex-marido da esposa
coisa. Isso aqui não é um âmbito familiar, eu não falo de família, você sabe disso, eu sempre tive muito cuidado, muito respeito, mas virou uma piada, né? Quando você coloca a família exposta desse jeito, indiscutivelmente é lamentável o que a gente está assistindo. E ele foi a um podcast dizer essas coisas, essas barbaridades, que nunca perseguiu os Brandão, que durante, sei lá, talvez ele não lembre, durante o governo do Flávio Dino, o quanto ele tentou, e aí eu estou dando um depoimento pessoal, o quanto ele tentou, o quanto ele ousou, né, na minha simplicidade, porque eu não sou nada, eu sou eu, acabou, nada mais do que isso. Eu sou amigo de todo mundo, eu sou uma pessoa que sorri quando acorda. O quanto ele tentou me perseguir, né, para poder atingir o deputado Rubens Pereira Júnior, que ele não queria que fosse nem pré-candidato à reeleição de deputado federal. Olha que loucura. Então, assim, é lamentável, é uma figura que está passando. Enquanto ele tiver o Flávio Dino, né, ele tem a possibilidade de se eleger, meu caro Adalberto. Felipe, agora falando sobre a convenção de Bride, né, que alguns analistas, aí, outros analistas, eu não sei você, está tratando aí como convenção bico seco. Né? O pessoal vai? O pessoal da prefeitura vai por livre e espontânea vontade? Olha, quem tem que responder isso é a prefeita, né? Que eu não a conheço, mas eu admiro ela. Eu não tenho o que escrever dela, porque a gente não sabe o que realmente ela está fazendo, né? De vez em quando aparece uma obra, uma coisa, é lamentável, porque ela deveria aproveitar esse momento único de contar uma belíssima história. Pelo que eu sei, é uma mulher muito séria, entendeu? Mas Tá a serviço do Bride, a verdade é essa, talvez até a campanha, né? Se o Bride ganhar a eleição, ela vai continuar sendo refém do processo. Se o Bride perder, ela vai dizer, opa, só um pouquinho que agora eu vou cuidar da minha reeleição. A questão é que o Bride mudou de local, porque disse que a população, né, o povo quer ir para a convenção. Legal. Agora foi lá para o Multicentro Sebrae, era na Assembleia, que a Iracema, né, cedeu o espaço, né, que não é dela, é do povo, mas cedeu gentilmente, apesar de ser oposição a ele, nunca criou problema com ninguém. E ele foi agora para lá, triplicou, porque parece que lá na Assembleia é 500, lá no outro é 1.500, né? Quer dizer, não é um povo. Não é uma convenção como foi do rapaz lá do Orleans, que foi em campo aberto. Quer dizer, ali não tinha como fingir, não tinha como fazer um IA. Fora isso, botou um IA, que não é permitido, né? Fez uma montagem da turma da camisa azul, os azulões, como estão sendo chamados. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: é o povo ou são realmente os funcionários públicos do município de São Luís que estão sendo obrigados a comparecer com a camisa do azulão, vamos chamar assim, do Orleans? Não, do Orleans não, do Bride, perdão. Do Bride, né? Essa pergunta. Agora eu posso dizer uma coisa para você. Eu já recebi para mais de 10 mensagens, inclusive pessoas que eu nunca tive contato, que me olham em alguns grupos de WhatsApp, ou alguém deve ter fornecido meu telefone, me mandando mensagem, dizendo que está sendo obrigado. Não sei, né? Agora, não vão dar uma aguinha, um lanche para as pessoas, ter que aguentar aquele calor, aquele inferno daqueles discursos chatos que os políticos fazem? Olha, isso é deselegante, viu? Pô, por favor, pelo menos um lanche, né? Já que reclamam tanto que o Orleans dava R$50 para cada pessoa, para as pessoas comerem e beberem durante aquele calor e aquelas horas infinitas, entendeu? Lá daquela convenção. Lembrando, eu não recebi esses R$50. Aí, Orleans, viu? Eu quero os R$50, eu paguei do meu bolso. Agora, se não tivesse água, se não tivesse realmente uma condição para aquelas pessoas, não tem como as pessoas ir fazer o seu ato
público e democrático, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Felipe, já passamos do limite do tempo. Fala rapidinho aí, por que Braide só responde perguntando? Olha, o Yuri do Atual 7, que é genial, eu acho um dos jornalistas mais completos que existe, entendeu? Apesar de muita gente ser zangada com ele, porque ele é um jornalista investigativo, ele me chamou a atenção, né? Ele é ouvinte da nossa rádio, lê muito imparcial e tudo mais, e ele me chamou a atenção dessa estratégia de sempre o Braide nunca responder o que é perguntado, ele sempre responde perguntando. Ou seja, ele confunde quem perguntou e quem está escutando em volta. É uma sacada geral para os outros, Felipe Camarão, para os Orleans e tudo mais, né, para nos debates, né, cobrar dele que ele responda realmente o que é perguntado, meu caro Adalberto. A gente finaliza não perguntando, mas exclamando. Amanhã a gente tem Jornal Rádio Universidade, tem Felipe Clã aqui com análise política. Felipe, fica aí, que a gente vai finalizar agora o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, agora tem o programa Isso Tem Nome, depois tem Rádio Ciência, entrevista. Isso, tem mais ainda. Amanhã, 106, com informação, promoção, para você participar. E tem Mayra Nogueira, claro, com todos nós aqui de manhã, nesta quinta-feira. Amanhã a gente volta sexta-feira com Roteiro Cultural. Tem também Paulo Pellegrini no Comentário Esportivo, no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos e até amanhã. Até mais, Adalberto. Eu estou já com você, tá? Ouvinte 106, aguarde. Tchau, Felipe. Tchau.